Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita maravilhosa, preparada com um carinho todo especial. Carinho porque nas minhas receitas com arroz ou arroz puro, eu prefiro Dela Arroz. Fica sempre soltinho, tem sabor suave, aroma agradável e o fator nutritivo elevado, que é essencial para uma alimentação balanceada. Mas antes de começar, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre o nosso ingrediente principal, o arroz parboilizado Dela Arroz. Após a colheita, o arroz passa por um processo hidrotérmico, conhecido por parboilização, que possui 3 etapas principais. Na primeira, o encharcamento. O arroz com casca é colocado em tanques com água quente por algumas horas. Nesta fase, as vitaminas e sais minerais que se encontram na película e germe penetram no grão à medida que este absorve a água. Na segunda etapa, a gelatinização. O arroz que está úmido é submetido a uma temperatura mais elevada e sob pressão de vapor. Nessa fase, a estrutura do amido sofre alteração. O grão se compacta e as vitaminas e sais minerais são fixadas no seu interior. Com tecnologia e know-how, o arroz se mantém branquinho e inodoro. É este processo que faz com que o arroz fique soltinho na hora de cozinhar e muito mais nutritivo. Terceira e última etapa, a secagem. O arroz é secado para então ser descascado e polido. Após essa etapa, os grãos são selecionados eletronicamente para o empacotamento. Como você pode observar, este processo não utiliza nenhum agente químico. Em relação a todos os mitos sobre arroz parboilizado, pode esquecer todos eles. O parboilizado é diferente e nada melhor que um profissional da saúde para nos explicar. Se você fizer uma comparação entre o arroz branco e o arroz parboilizado numa porção de igual tamanho, o parboilizado tem até 3 vezes mais vitaminas e sais minerais que o branco. Sendo naturalmente mais nutritivo, o arroz parboilizado possui características fundamentais para o desenvolvimento dos ossos e desempenho do metabolismo e do sangue. O arroz parboilizado possui 5 vezes mais vitamina B1 e 2 vezes mais vitamina B2 e B3, além de 3 vezes mais cálcio e ferro e 2 vezes mais fósforo. Como nutricionista, eu recomendo. É natural, nutritivo e bom para a saúde. Agora que você já sabe por que escolhemos o arroz parboilizado Dela Arroz, vamos continuar com a nossa receita. Na minha casa, um prato que todo mundo ama é a paella. Você vai precisar de 8 colheres de azeite extra virgem, uma cebola média picada, meia cabeça de alho picado, 200 gramas de peito de frango em cubos, 4 camarões rosa, 200 gramas de lula cortada em anéis, um pimentão verde e um pimentão vermelho cortados em tiras, 200 gramas de polvo cozido, 8 mexilhões abertos, 4 camarões pistola grandes, 4 lagostins para decorar o prato, cebolinha verde picada, 400 gramas de arroz parboilizado Dela Arroz, uma pitada de açafrão, um cálice de vinho branco e 800 ml de caldo de peixe. Primeiro, coloque o azeite na frigideira que já está quente. Depois, jogue a cebola e o alho para dourar. Em seguida, coloque os cubos de frango cru e não temperados. Adicione a lula, crua também, e depois os pedaços de polvo já cozidos. Uma colher de sopa rasa de sal é suficiente, porque o caldo de peixe que vai ser usado já é um pouco salgado. Para dar mais um gostinho, rale um pouco de pimenta do reino sobre a paella e despeje o arroz. Mexa levemente para misturar bem os ingredientes. No final, coloque uma pitada de açafrão, o vinho branco e o caldo de peixe. Mexa devagar e tampe a panela para cozinhar. Quando a paella estiver borbulhando, pronta, é hora de decorar. Você pode começar pelos lagostins, que são pré-cozidos, e continuar com os camarões pistolas, grelhados antes, e depois os mexilhões cozidos dentro da casca. Se quiser, você ainda pode usar salaminho ou linguiça portuguesa nessa decoração. Ah,
E não esqueça de espalhar a cebolinha verde. Experimente na sua casa essa delícia. E não se esqueça do ingrediente principal, que é o verdadeiro segredo da nossa receita. Della Arroz, preparado com carinho.